Seja bem-vindo a mais uma aula de comandos elétricos. Meu nome é Péricles e hoje nós vamos falar sobre partida direta de motor trifásico com reversão, ou simplesmente reversão de motor trifásico. Nós vamos começar falando sobre como é que a gente reverte, ou como é que a gente inverte o sentido de rotação de um motor. O motor trifásico tem 3 pontos de ligação lá, depois que o fechamento estiver pronto, você vai ter 3 pontos de ligação. O ponto que você vai ligar a fase 1, a fase 2 e a fase 3, representadas aí na figura como L1, L2 e L3. O sentido de giro do motor trifásico depende da sequência de fase colocada em seus terminais. Se quisermos inverter o sentido do giro do motor, basta inverter 2 fases quaisquer. Vejamos com um exemplo essa figurinha aqui, onde eu tenho L1, L2 e L3 e o motor vai virar num determinado sentido. Se eu quiser inverter esse sentido, eu mantenho uma das fases e inverto as outras 2. Então, por exemplo, se eu mantiver aqui L2 no seu lugar e trocar o L1 com o L3, vai virar no sentido contrário. Por outro lado aqui, se eu pegar aqui essa segunda figurinha aqui, eu mantiver o L3, e invertermos aqui o L1 com o L2, também vai virar no sentido contrário da primeira figurinha. Ou ainda, se eu mantiver aqui o L1 no mesmo lugar e trocar aqui o L2 com o L3, ou seja, para inverter o sentido, basta inverter 2 fases quaisquer do motor. Na prática, como é que a gente inverte esse motor? Não é simplesmente desconectando esse motor e conectando ele novamente. A gente vai fazer isso utilizando contatores, os contatos de contatores. Então, nós utilizamos 2 contatores para fazer esse trabalho. Essa tarefa é realizada por 2 contatores e, lógico, suas respectivas proteções. O relé térmico para o contator 1 e o relé térmico para o contator 2. Então, observe aqui que eu tenho a fase 1 aqui representada em vermelho, entrando no terminal 1 de K1 e no terminal 1 de K2. Tenho aqui a fase em preto, entrando aqui no terminal 3 de K1 e no terminal 3 de K2. E tenho aqui a terceira fase, representada em azul, entrando aqui no terminal 5 de K1 e no 5 de K2. É lógico que aqui é didático, eu estou representando aí a cor azul no fio, mas a cor azul ela é utilizada na elétrica para representar o fio neutro. Não é o caso, Aqui é para ficar didático, tá bom? Então aqui não é que eu vou botar um neutro aqui não. São 3 fases. Uma fase representada pelo fio vermelho aqui, pelos traços vermelhos, uma fase representada pelos traços pretos aqui e uma fase representada pelos traços azuis. Então se eu observar aqui, o azul, o vermelho, entra aqui no 1 e entra aqui no 1. Ele sai no 2 aqui, e está entrando aqui no 6, Perfeito? Sai aqui no 4, está entrando no 4 e sai no 6, está entrando no 2. Então, se observar na parte inferior desse esquema aqui, está invertido, Ou seja, esse azul que deveria entrar na terceira fase aqui, está entrando na primeira. E esse vermelho aqui, que deveria entrar na vermelho lá, está entrando aqui no azul, ou seja, eu estou invertendo aí 2 fases. E aí sim eu mando para o motor. Aqui, tem um esquema completo, L1 entra. Se vier direto, se K1 estiver fechado, a relação de fase fica L1, L2 e L3. E, lógico, o K2 tem que estar aberto. Se K1 estiver aberto e só K2 estiver fechado, então a relação de fase vai ficar L3, L2, L1. L1 entrando aqui, L3, L2 e L1. Ou seja, a inversão do motor vai acontecer devido à inversão das fases. O que não pode acontecer aí? Se K1 é para virar num sentido e K2 é para virar no outro sentido, se entrar os dois, se entrar K1 e se entrar K2.
A partida direta com reversão de motor trifásico, ela é composta então por esses dois contatores, e essa tarefa ela é realizada quando eu fecho aqui ou K1 ou fecho K2. Mas observando essa primeira figurinha aqui, ó, nós vemos aqui, ó, L1 através dos contatos de K1, os contatos 1, 2 aqui, ó, ela vai ser entregue aqui ao U1 do meu motor 1. Mas se estiver fechado aqui K2, ó, L3, através dos contatos 5 e 6 de K2, vai ser entregue ao U1. Ora, como é que o U1 pode receber aqui, ó, a L1 e a L3 ao mesmo tempo? Vai haver um curto-circuito aqui. Então, se fechar K1 e fechar K2, vai ocorrer um curto-circuito, porque o contato 1, 2 de K1 fechou aqui e o contato 5, 6 aqui de K2 fechou. A mesma coisa vai acontecer com o contato 5 e 6. Né? No contato 5 e 6, eu vou ter L3 chegando aqui e entregando ele ao W1 aqui. Né? Por outro lado, eu vou ter aqui o L1, através do contato 1, 2 de K2, entregue ao W1. Ora, W1 ela não pode receber L3 e L1 ao mesmo tempo. Isso vai gerar um curto-circuito. Então, eu não posso ligar os dois contatores ao mesmo tempo. Eu ou ligo para virar no sentido horário, por exemplo, ou eu ligo para virar no sentido anti-horário. Se os dois entrar, eles vão gerar aí um curto-circuito. Então, como é que eu resolvo esse problema, né? De onde é que eu aplico essa solução? Essa solução de ter que virar o motor de um lado ou de outro é utilizada, por exemplo, num guincho, né, ou numa betoneira, onde eu tenho então esses dois contatores que vão fazer ora o motor virar num sentido, ora o motor virar no outro sentido. Né? Por exemplo, no guincho aqui eu tenho uma manopla, né, que o operador pressiona um botão aqui para subir ou para levantar esse gancho aqui. Né? Na betoneira, muitas vezes eu preciso virar ela num sentido para bater a massa e no outro sentido para retirar a massa de concreto. Então, essa reversão, né, ela precisa ter aí um intertravamento. O que é o intertravamento? Né? É uma forma que a gente faz, um arranjo elétrico, onde impede que os dois contatores entrem ao mesmo tempo. A gente viu lá que K1 vai fazer o motor virar no sentido horário, por exemplo, num determinado sentido. E K2 vai fazer o motor virar no sentido anti-horário, no outro sentido. Então, essa técnica é chamada de intertravamento, é que impede a entrada de ambos os contatores. E como é que funciona essa técnica? Né? O intertravamento é uma técnica utilizada em comandos elétricos que impede o acionamento simultâneo de dois contatores. E pode ser implementada com botoeiras ou pelos contatos dos contatores, ou ainda por ambos. Quando eu implemento tanto por pelos contatos dos contatores, quanto pelas botoeiras no mesmo circuito, a gente chama esse emprego de redundância. Por exemplo, numa aeronave, num avião, eu tenho dois controles, para que se o piloto, que é oficial, né, o primeiro piloto, estiver com algum problema, ele pode deixar a aeronave na mão do segundo piloto. A ideia é parecida aqui. Ambos os comandos vão fazer o intertravamento por botão ou por contatores. E qual que é o segredo? Né? O que faz com que eu implemente, como é que funciona, né, efetivamente o intertravamento? O intertravamento nada mais é do que o contato fechado do contator que eu desejo intertravar antes da bobina do contator que eu vou travar. Por exemplo, observamos esse circuito aqui, ó. Eu tenho aqui K1. Eu quero intertravar com K2. Então, em cima dele aqui, eu vou colocar um K2, um contato de K2 normalmente fechado. E vice-versa, né? Esse é o K2, eu quero intertravar com K1. Então, em cima dele aqui, eu vou colocar um contato fechado de K2. Vamos olhar nesse segundo desenho aqui, ó. Eu tenho o botão normalmente aberto de B1, né? E o botão normalmente aberto aqui de B3. Eu quero impedir o acionamento de K1 junto simultaneamente com o K2. Então, quando eu pressionar aqui, ó, B1, ele vai entrar
K1 aqui, ó. Mas ao pressionar B1 aqui, esse aberto vai se fechar. E esse fechado vai se abrir. Ou seja, esses dois contatos aqui, ó, quando esse fecha, esse abre. Se esse está aberto, eu impeço a entrada de K2. E vice-versa, né? Aqui eu tenho um contato aberto de B3 e aqui eu tenho um contato fechado de B3. Se eu pressionar o B3 aqui, fecha, mas aqui abre impedindo que K1 entre. Então eu posso combinar esses dois circuitos num único circuito para produzir aí a redundância. Olha lá. Então, para uma reversão de motor trifásico, nós devemos usar o intertravamento de contatos do contator, que é mais seguro, uma vez que o contator que vai atracar o fará apenas se o contator que não vai atracar estiver solto. Né? Veja aqui, ó, não há possibilidade de K2 entrar se K1 estiver ativado. Ó. Acionou a bobina de K1, aqui vai abrir, K2 não vai entrar nunca mais. Né? Não é que nunca mais, mas não vai impedir que K2 entre. Se K2 estiver aqui acionado, ó, ele abre aqui impedindo que K1 entre. Ou seja, esse é o intertravamento da reversão. Como é que então fica isso, né, de forma completa? Né? De forma completa, eu vou precisar criar um selo para fazer o motor virar no sentido horário, criar um selo para fazer o motor virar no sentido anti-horário e intertravar esses selos. Então, uma partida direta com reversão, na verdade, ela é composta de dois selos, duplo selo, e pelo intertravamento de K1 e de K2. Vamos olhar em partes aqui o nosso circuito, nós vamos perceber o seguinte, ó, em cima aqui da bobina de K1, eu tenho um contato fechado de K2, esse é o intertravamento. Olha aqui, em cima da bobina de K2, eu tenho contato fechado de K1, esse é o intertravamento. Então esse contato fechado que está em cima da bobina de K2 é o intertravamento de K1. E esse contato fechado que está em cima da bobina de K1 é o intertravamento de K2. E o selo, pessoal? O selo a gente já viu nas aulas anteriores, ele fica em paralelo com a botoeira. Então, olha aqui, B1 vai ligar um selo, ó, aqui ó, de K1 ó, em paralelo com ele, para ele virar no giro no sentido horário. E do lado de cá, ó, B3 tem em paralelo K2, aqui ó, o contato de K2, que é o selo. Então K2 aqui em paralelo com B3 vai fazer o selo para girar no sentido anti-horário. E aqui K1 em paralelo com B1 vai fazer o selo para virar no sentido anti-horário. É lógico que se eu quiser derrubar o selo, eu preciso interromper momentaneamente a ligação. Então aqui eu tenho um botãozinho de stop que vai fazer a interrupção momentânea, derrubando aí ambos os selos, fazendo o sistema parar. Eu ainda tenho o botão de emergência e tenho aqui os contatos de proteção dos relé térmicos 1 e 2. O relé térmico 1 num giro e o relé térmico 2 para o outro giro. Então esse aí ó, é o esquema completo de uma partida direta de motor trifásico. Aqui eu tenho, na parte de potência eu tenho um geral, né, aqui o Q1, e aquele esquema que nós vimos lá, né, entrando aqui nesse vermelho aqui, esse traço vermelho, entra aqui em K1 a L1, ó, e observa que ele entra também aqui na fase 2, no K2 aqui, ó, no 1 de K2. Mas a hora que ele sai aqui, ó, no pino 2 do relé térmico, ele entra aqui no pino 6, ó, né? Ou seja, é exatamente a inversão da fase. Nós está invertendo aí a L1 com a L3. A L2 se manteve, a L2 entrou aqui no pino 3 aqui, no pino 3 aqui, no 4 aqui e no 4 aqui. Ou seja, eu inverti aqui o 2 com o 6, né, e o 6 com o 2. Então esse é um esquema de uma partida direta com reversão. Usando então agora o princípio que nós vimos no slide anterior, nós vamos ver aqui uma reversão com fim de curso. Então é o seguinte, imagina uma aplicação de um elevador de carro ou de uma porta de enrolar comercial igual essa mostrada aí na figura. Né? O operador ele vai colocar o elevador para subir ou a porta para subir, né, num sentido ou no outro, e quando é que ele vai parar? Né? Ele pode errar a mão. Né? Para garantir que a porta vai se fechar no final do curso, a gente vai colocar um elemento mecânico, um fim de curso,
mecânico. Esse fim de curso ele tem a finalidade de desligar o motor quando o curso mecânico, né, do equipamento acabou. Se eu insistir em ficar acionando o motor após o fim de curso mecânico, né, a porta se fechou completamente, ou abriu completamente, ou o elevador chegou na sua altura máxima, ou chegou na parte mais baixa, eu corro dois riscos. Um risco é de danificar a parte mecânica e outro risco é de danificar o motor, queimar o motor porque ele fica acionando e não tem giro, né? Eu não posso ficar segurando o eixo do motor. Então como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai colocar uma chave, né, um fim de curso, aí representado aqui no esquema como S1, e uma chave aqui, um fim de curso, representada como S2. E aí o esquema é bem simples, né? Se eu apertar aqui o B1, ó, eu vou acionar a K1. Né? Mas observe que quando K1 entra, olha o intertravamento acontecendo aqui, ó, mesmo princípio. Um contato normalmente fechado de K1 em cima da bobina de K2. E vice-versa, né? Em cima da bobina de K1 aqui eu tenho um contato normalmente fechado de K2. Então se eu apertar o B1 aqui, vai acionar K1, impedindo que K2 entre. Mas quando acontecer de chegar lá no fim do curso, esse contato normalmente fechado de S1 vai se abrir, desligando aí o acionamento no sentido que estava rodando. Então esses dois contatos normalmente fechados em série aí com os intertravamentos são os fins de curso, que vão evitar lá aquele acionamento após a chegada no fim do curso. O esquema completo fica assim, né? Eu tenho então um diagrama de potência aqui, ó, composto por uma chave geral e os mesmos contatores de reversão, ou seja, o contato de potência, a parte de potência não muda, os contatores não mudam, a forma de fazer não muda, a forma de proteger também não muda. A mesma coisa, a proteção continua sendo os dois relés térmicos aqui, o contato normalmente fechado, 95 e 96, o botãozinho de emergência, um botãozinho de stop aqui e um duplo intertravamento aqui, né? Um intertravamento de contato, ó, aqui dos contatores. E um fim de curso em série aí. Né? Eu uso essa aplicação em elevadores, em portas de rolar, né? Enfim. E é bastante utilizada aí no comércio e na indústria. Então vou fazer uma revisãozinha para finalizar aí. Ó. Hoje nós vimos a partida direta com reversão de motor trifásico. Ela é composta por dois selos intertravadas e ele é utilizado em aplicações como uma betoneira, um elevador automotivo ou até mesmo numa ponte rolante. A técnica para impedir que o acionamento dos dois contatores aconteçam simultaneamente é chamada de intertravamento. O intertravamento impede o acionamento simultâneo dos dois contatores de reversão. O intertravamento consiste em um contato normalmente fechado em cima da bobina dos contatores a serem intertravados. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!